Precisamos falar sobre Ted Lasso, sua terceira temporada e mais especificamente sobre o 7º episódio que acabou de chegar na Apple TV Plus. Tô fazendo aqui esse vídeo de análise com algumas impressões que eu tenho na temporada no geral e principalmente sobre esse episódio. Eu sinto que essa temporada de Ted Lasso tá um pouco diferente das duas primeiras, o que eu não acho que seja uma coisa nem positiva nem negativa, é apenas uma mudança que aconteceu no que a série se propunha a falar mesmo. Enquanto nas duas primeiras temporadas eu acho que as questões sociais dos personagens e até o íntimo de cada um era bem mais explorado do que aqui, que na minha visão ficou uma coisa muito centrada em relacionamentos e até relacionamentos amorosos demais da conta. Mas dentre tantas ideias que vão acontecendo ao mesmo tempo na série da Apple TV, algumas se destacam positivamente e acho que as coisas mais positivas de Ted Lasso estão presentes aqui no 7º episódio. Nesse episódio, o time do Richmond começa a tentar implementar o futebol total, que era o tipo de futebol, a tática implementada pela Holanda na década de 70 do Johan Cruyff, que consolidou no mundo inteiro e se tornou uma das melhores formas de se jogar futebol e que é muito bem explicada na série. Eu gosto muito da explicação dos slidezinhos, ficou engraçado, ficou divertido, é um trabalho de pesquisa muito bem feito, mas quando a gente tá falando de futebol em Ted Lasso, a gente precisa de uma suspensão da descrença, porque vai ter alguns eventos que vão acontecer meio estratosféricos, meio fora da realidade do esporte na vida real, mas eu achei que tudo relacionado ao futebol total nesse episódio funcionou muito bem. Eu quero dar o destaque ao momento que o Jamie Tartt percebe que ele não tem que ser o centroavante do time, pelo contrário, ele tem que estar participando ativamente das jogadas, até porque ele é o craque do time, ele é o mais habilidoso. E gosto quando eles vão pro intervalo, eles têm essa conversa e aí no segundo tempo eles fazem um gol só, eles perdem o jogo da mesma forma. Isso é muito Ted Lasso, assim, sabe? Não existe essas viradas sensacionais, acontecimentos incríveis. Eles são muito pé no chão de não conseguir vencer times que são superiores a eles. Eu acho que isso é um ponto forte da série, de você tratar o esporte de uma forma realista para você conseguir aplicar o realismo também na vida pessoal dos personagens, que aí sim é o ponto forte da série. Falando então de vida pessoal dos personagens, a gente teve alguns focos nesse episódio aqui, de personagens assim, que estão se tornando os meus favoritos, os meus focos favoritos, e vou começar falando sobre a relação do Sam Bisanya, que abriu seu restaurante novo, o Ola's, e se envolve em uma polêmica com a ministra da Inglaterra, pelo que eu entendi, que ela é muito anti-imigração. Ele faz um tweet sobre isso e ele acaba sendo escorraçado por ela. Eu acho que a série tá entrando em um caminho muito legal abordando esse assunto. Tem outros assuntos importantes sendo abordados nessa e que foram abordados em outras temporadas, mas falar efetivamente sobre esse assunto aqui, falar na prática sobre os efeitos de você ter uma pessoa extremista influenciando outras e uma pessoa extremista no governo é muito importante, e Ted Lasso mais uma vez lidou bem ao falar disso, mostrando as consequências de você tentar combater esse extremismo que existe nas redes sociais e que acaba indo pro mundo real. O que acontece é que a ministra é anti-imigração, o Sam tenta fazer um tweet conversando com ela responde de uma forma super grosseira, ele tenta sair por cima chamando ela de intolerante, como ela realmente é, e na mesma semana o restaurante dele é atacado e totalmente destruído. Eu acho que o Sam é um personagem muito bom e foi muito interessante no ponto de vista da narrativa isso acontecer com ele, porque a pessoa que você jamais imaginaria entrar numa confusão desse tamanho é o Sam, porque é um dos personagens mais queridos da série, que não machucaria nem um mosquito, e justamente ele se torna a vítima, talvez até justamente por isso. E aí quando ele se encontra com seu pai é um momento de carga emocional muito forte, e depois, claro, a cena que todo o elenco ali, todos os jogadores vão arrumar o restaurante é mais bonito ainda, é o símbolo de Ted Lasso. E assim, a terceira temporada de Ted Lasso também tem algumas mudanças comercialmente falando, né? Eles vão jogar contra o Arsenal, por exemplo, e existe uma baita propaganda ao Arsenal, como aconteceu também contra o West Ham. O uniforme agora passa a ser da Nike, eu acho que não era antes. Então assim, tá um pouco claro que existe muitas questões de visibilidade nessa série, muito patrocínio envolvido também, eu cogito isso, e mesmo assim a série não perdeu a essência de falar de assuntos políticos importantes de forma séria e se posicionando sobre isso, sabe? Nesse episódio a gente também viu mais da relação da Kylie com a Jack, que é meio que chefe dela na empresa que ela fundou, ela que investiu na empresa, e de fato ela é uma mulher muito rica, poderosa,
E eu adoro o jeito que essa série trouxe essa relação. Eu tenho algumas ressalvas com relação à personagem da Kelly, porque me parece que ela tem um sério problema em ficar sozinha, né? Porque ela termina com o Jamie, passa muito pouco tempo, ela começa a namorar com o Roy, termina com o Roy, ela já começa a sair com outra pessoa, ela não tem um momento da série que ela fica sozinha, solteira, curtindo a vida dela só. E não me parece que a série tá muito consciente disso até esse momento, parece que a série só tá enfiando ela em casal, em casal, em casal, mas vamos torcer, obviamente, pra que a série também toque nesse ponto dela, até porque o relacionamento dela deu um sinalzinho de conturbação já nesse episódio, porque a Jack quer conquistar a namorada de tudo quanto é jeito, usando seu dinheiro. Ela é muito rica, então ela compra pra ela um livro de Orgulho e Preconceito, ela enche o coisa dela de flores caríssimas, ela paga a conta do restaurante quando ela vai com a Rebecca jantar, então ela quer exibir que ela tem esse dinheiro pra tentar conquistar ela, o que eu acho que é uma coisa real também da série. A Jack deve ter uma insegurança quanto a isso e quer usar o seu dinheiro para conquistar uma pessoa, mas quando elas têm uma conversa sobre isso, a Kelly diz que tá se sentindo desconfortável, a princípio parece que a Jack entendeu, e vamos ver o que isso vai se desenrolar nos restos dos episódios. Eu não acho que essa questão acabou aí, eu não acho que a série ia colocar isso em um episódio e já finalizar, acho que isso vai ter mais consequências aí ao longo dos episódios, até mesmo de uma possível quarta temporada. E aí, gente, o casal do momento é o Nathan com a menina que trabalha no Gosto de Atenas, que sempre foi o restaurante favorito do Nathan, e o Nathan no começo era menosprezado ali por ela, mas ela começou a gostar dele de verdade, e ele é muito tímido, ele tem muita insegurança, ele sempre teve muita insegurança, desde a primeira temporada da série, desde o primeiro episódio, e é muito interessante o que eles fizeram com o personagem do Nathan, de humanizá-lo, ao mesmo tempo que não passando um pano para atitudes dele, né? Então, ali no final da segunda temporada, ele se torna aquele babaca absoluto, uma coisa meio Paulo Freire, de o sonho do oprimido é se tornar opressor. Mas chega na terceira temporada, ele tá completamente sozinho no trabalho dele, ele tem um chefe muito passivo-agressivo, que é o Rupert, e ele sente um arrependimento pelo que ele fez, ele sente saudades até do tempo do Richmond, e isso pra mim fica claro nesse episódio quando ele vai no banheiro antes de convidar a menina pra sair, pra tentar fazer aquilo que a Rebecca ensinou pra ele de respirar e crescer, ficar maior. Ele tenta fazer isso, mas ele não consegue, mostrando até uma desconexão dele com aquelas pessoas que ajudaram tanto ele a estar no lugar que ele tá hoje. Mas ele consegue, por conta da ajuda da família também, eu acho legal incluírem a família dele nisso. Ele vai chamar a menina pra sair, a menina aceita, e é muito legal. Eu torço muito por ele, porque eu vejo que ele é um personagem que acabou se perdendo ali por conta da fama e das coisas acontecendo na cabeça dele, embora eu acho que tenha sido tudo muito rápido na segunda temporada, mas agora ele tá tentando se recolocar no seu lugar, e tudo bem ele estar longe do Richmond. Tudo bem, por exemplo, a Kelly saiu, o Nathan também saiu pra ir pra um clube ter o seu próprio mérito, né? Ter o seu próprio mérito não, perdão. Ter o seu próprio protagonismo ali, e tudo bem. Eu fico pensando o que aconteceria se um jogador importante como o Sam ou o Jamie saísse do Richmond, como que a série trataria essa questão. Mas então é isso, gente. O 7º episódio de Ted Lasso, ele foca muito nas relações pessoais dos nossos personagens, mas a gente também tem bastante da parte do campo, do campeonato inglês e o que tá acontecendo com o time. Eu acho tudo isso muito bom. Outro ponto que eu tenho que falar também, eu acho muito bom o Ted estar se interessando de fato por futebol, querer aprender o esporte, querer implementar coisas, porque parece que ele tava muito em uma zona de conforto com isso, porque o importante não é ganhar, mas pô, é a vida dos caras, então ele precisa também se dedicar a isso e levar o trabalho dele a sério, e parece que ele finalmente começou a fazer isso. Tô ansiosíssimo pro próximo episódio, que chama Nunca Teremos Paris, o episódio 8, uma clara referência aí à Casa Branca, só que ao contrário, né? Então resta a gente esperar. Eu fico muito feliz com o sucesso que essa série tá fazendo, fico muito feliz com tudo que essa série conquistou, porque é uma das minhas queridinhas. Tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo. Um beijão.